Olá, este é o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Dr. Alexandre Castro Coura, ele que é dirigente do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, o NUPA, do Ministério Público Estadual. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui, o que é o NUPA? O que é esse Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos? O que é uma autocomposição? Bom, tradicionalmente, o Ministério Público, ele atua perante o Judiciário em situações que envolvam conflitos entre pessoas. Em algumas situações, o Ministério Público, ele é parte nesses conflitos. Mas a autocomposição é uma nova forma de ver a solução desses conflitos que geralmente é realizada fora do Poder Judiciário e dá um protagonismo, uma importância maior para os envolvidos na construção dessa solução. Então, um acordo, por exemplo, é uma forma de autocomposição, quando ele é realizado, então, fora do Poder Judiciário e as partes entabulam qual seria a melhor solução para a briga entre elas. Ou seja, sentam as duas partes à mesa e se negocia, é isso? Se negocia um acordo? É exatamente isso. A palavra negociação, ela muitas vezes no senso comum, ela tem um caráter pejorativo, como se fosse algo contrário ao direito. Mas existem muitos espaços em que a negociação ela é possível, em que uma parte pode ceder para obter esse acordo ao final e colocar um ponto final naquele conflito. Você pode dar um exemplo disso, assim, para a gente deixar bem claro como é que funciona essa autocomposição? Posso dar sim. Quando, por exemplo, dois vizinhos estão brigando sobre a localização de uma cerca que divide as duas propriedades. O modelo tradicional do conflito, um vizinho processaria o outro e levaria para o juiz decidir a posição da cerca. Mas, ao invés disso, esses vizinhos podem sentar à mesa e conversar e chegar a uma conclusão de onde a cerca deveria ficar. E aí quem será o autor dessa solução serão os próprios afetados, os próprios interessados, e não um terceiro, que no caso do meu exemplo foi o juiz. E aí o Ministério Público atuaria de que forma? Seria esse mediador? Uma das formas de autocomposição é essa, em que o Ministério Público ele pode atuar como um terceiro, facilitando o acordo entre duas partes. Mas há situações também que o Ministério Público é uma dessas partes. E ele poderia estar disputando uma decisão judicial com a parte adversa, com a parte contrária. Mas, ao invés disso, ele senta à mesa com essa parte e eles podem entabular um acordo para colocar um ponto final naquela disputa sem mesmo levar a questão para o judiciário. Perfeito, doutor. E o que é essa política nacional de incentivo à autocomposição? Pois é, por muito tempo, essa lógica da disputa, que a gente chama de lógica adversarial, ela foi determinante na solução dos diversos conflitos que acontecem na sociedade. Então as pessoas estavam acostumadas a realizar uma disputa no judiciário em que o juiz ele iria decidir a questão. E isso demoraria um bom tempo também, né, doutor? Demoraria um bom tempo e é uma solução que é encontrada por um terceiro, que nem sempre é exatamente o que uma das partes ou nenhuma delas deseja. Mas, enfim, a autocomposição, essa política nacional de incentivo à autocomposição, ela decorre justamente da sacada de que a construção de uma solução pelas próprias partes envolvidas no conflito, além de poder ser mais rápida, ela também pode promover uma solução que atenda melhor os interesses dos envolvidos. E a gente tem uma resolução, a resolução número 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. O que é essa resolução, do que ela trata, para que ela serve? Então, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que ele fiscaliza a atuação dos ministérios públicos ou do Ministério Público brasileiro. E ela criou mecanismos para a implementação dessa política de incentivo à autocomposição dentro do Ministério Público. Então ela traça diretrizes, objetivos,
ela define formas de autocomposição que devem ser acatadas, que devem ser concretizadas dentro do Ministério Público Brasileiro. Doutor, o que é o NUPA exatamente, né? O Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos. Ele funciona dentro do Ministério Público e como que é esse funcionamento? Perfeito. A criação desse Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição é uma ferramenta para a materialização dessa política de incentivo à autocomposição. Então, o NUPA, na verdade, ele criou uma estrutura humana com promotores e servidores para poder contribuir para essa política da autocomposição. E por isso o NUPA basicamente atua em 3 eixos. Ele propõe, cria sugestões de medidas para o incentivo à autocomposição dentro do Ministério Público. Ele assessora promotores e procuradores de justiça na realização de métodos de autocomposição. Então, o promotor está lá atuando na comarca, tem um caso em que ele deve sentar à mesa, ou ele decide sentar à mesa para poder discutir esse caso e buscar uma solução acordada com a parte. Ele pode acionar o NUPA para que o auxilie tecnicamente na realização dessa negociação. E também o NUPA ele realiza convênios com outras instituições. Atualmente, inclusive, está sendo entabulado um convênio com a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo para que nós possamos compartilhar cursos, criar e compartilhar cursos sobre essa matéria, sobre esse assunto, que capacitem os servidores tanto do Ministério Público quanto da própria Procuradoria do Estado. Doutor, vamos tentar fazer passo a passo aí. O primeiro eixo que o senhor falou aí, a questão o próprio NUPA pode propor a negociação. Como funcionaria isso? O NUPA ele vai, na verdade, sugerir para a administração medidas que venham a incentivar a autocomposição. Porque é importante perceber que a autocomposição ela requer uma mudança de mentalidade. Eu sempre posso buscar ali a solução por meio do conflito no judiciário, né, por meio da propositura de uma ação pela lógica adversarial, em que o promotor será o autor e o réu, a outra parte será réu na ação. Em algumas situações, esse é realmente o único caminho. Mas como por muito tempo esse foi o caminho exclusivo, é importante abrir a mente dos membros do Ministério Público para as vantagens de, em alguns casos, buscar essa alternativa autocompositiva. E aí o NUPA ele entra justamente sugerindo formas de mudar a mentalidade do membro do Ministério Público. Por exemplo, vamos realizar um evento em que serão ensinadas técnicas de negociação. E esse evento, nós convidaremos todos os promotores para participar. É uma sugestão que o NUPA já fez e esse evento já foi realizado. Vamos catalogar os casos de sucesso dentro do Ministério Público para que nós possamos ter um banco de dados e difundir essas informações no Ministério Público do Espírito Santo. Essa é uma outra medida. Vamos criar um projeto de incentivo da autocomposição para a solução de conflitos escolares. Essa seria uma alternativa. Mas aí, no caso, o NUPA leva essas sugestões à administração superior, que, com sensibilidade, sempre decidirá a forma e o momento de implementá-las. Um segundo ponto seria a assessoria aos promotores diretamente. Então, os promotores já teriam feito esse trabalho anterior de colocar as duas partes na mesa, é isso? Isso. É lógico que muito antes do NUPA, os membros do Ministério Público realizavam autocomposição. O NUPA quer reforçar essa cultura. E em alguns casos complexos, casos inclusive que podem acontecer e ser repetidos em outras localidades no Estado do Espírito Santo, muitas vezes o promotor solicita o apoio técnico do NUPA, que vai fazer uma análise do caso e propor ferramentas de trabalho. Também vai registrar os resultados alcançados e vai divulgar isso para que seja reproduzido em outros locais. E o senhor falou o terceiro eixo, aí seriam os convênios. Como se daria isso, doutor? Nesse eixo cabem muitas coisas, né? Mas o exemplo
concreto, o último convênio que está em fase de conclusão, é esse convênio em que outra instituição que também tem interesse, que pode tirar proveito desses métodos de autocomposição, veio até o Ministério Público para propor que nós compartilhemos know-how, conhecimento sobre isso. Então, quando o Ministério Público organizar um curso que, por exemplo, ensine e trabalhe técnicas de negociação, que esse curso possa ser oferecido também para a Procuradoria do Estado. E da mesma forma, quando eles organizarem um curso, que nós possamos aproveitar esse conhecimento. Porque, afinal de contas, é algo que é um denominador comum, um interesse que nós compartilhamos. Isso geraria uma redução de custos, né, porque um evento produzido por eles poderia ser aproveitado por nós também e vice-versa. Doutor, uma questão que eu queria deixar mais clara aí. A sociedade, ela pode, de alguma forma, também provocar o Ministério Público para que busque essa autocomposição? Com certeza. Né? O membro do Ministério Público, ele tem esse dever de atendimento ao público e todo momento que a população tiver uma questão de interesse social e que queira levar ao Ministério Público, ela pode, inclusive, sugerir isso. E mesmo que não sugira, o promotor pode ter sensibilidade para poder buscar solução por essa via. O NUPA, ele não tem uma atribuição de promotor de justiça, que a gente chama de uma atribuição executiva. Mas ele sempre estará ali assessorando na medida que ele for provocado pelos membros do Ministério Público. Tá certo. E nós vamos continuar a falar sobre autocomposição, sobre o trabalho do NUPA, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia o promotor de justiça Dr. Alexandre Castro Coura, ele que é dirigente do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, o NUPA, do Ministério Público Estadual. Doutor, nós estávamos falando aí dessa questão da mediação, de como é que funciona a autocomposição. Aliás, a autocomposição tem 5 pontos aí, né, que a gente pode determinar. Vamos começar pela negociação. O que é a negociação, doutor? Então, como o nome diz, né, autocomposição é uma coisa que as próprias pessoas realizam. Então, é a construção de uma solução para o seu próprio problema, ao invés de buscar isso de um terceiro, que seria o juiz. Essa autocomposição ela se realiza de várias formas, e uma delas é a negociação, quando os próprios interessados, as próprias pessoas que estão envolvidas naquele conflito, como no exemplo dos vizinhos seriam os 2 vizinhos, sentam à mesa sem um terceiro facilitador e diretamente elas negociam em prol da construção de uma solução para aquele problema. Isso tem que ser registrado de alguma forma? No âmbito da atuação do Ministério Público, sim, porque nós observamos a formalidade dos atos. Esses atos têm que ser públicos, têm que ser sujeitos a controle, têm que ser fundamentados. Então, quando acontece a construção de uma solução por meio de uma negociação, isso se dá no âmbito de um procedimento que é formalizado, é registrado no sistema interno do Ministério Público, que se chama GAMPS, e, em regra, fica disponível ao público e também sujeito ao controle dos órgãos internos e externos que avaliam o trabalho do promotor de justiça. Obviamente, para que aquela negociação atenda ao interesse público e não ao interesse privado de alguém. Particular, um interesse particular. Perfeito. Doutor, um outro ponto aí da autocomposição seria a mediação. O que é exatamente a mediação, doutor? Os objetivos são os mesmos, buscar essa solução construída pelas partes. Mas na mediação há um terceiro facilitador que vai poder atuar aí auxiliando essas partes na construção dessa solução. Esse terceiro poderia ser quem? Uma pessoa comum, um promotor de justiça, Quem poderia ser essa pessoa, doutor? Então, imagine uma disputa pela guarda de uma criança e que a falta de acordo
entre os pais esteja até gerando estresse e prejuízo a essa criança. A gente poderia exemplificar a mediação a partir desse caso, dizendo que o promotor ele poderia atuar aí sim como mediador. Ele chamaria os pais, conversaria de forma a facilitar que eles mesmos construam uma solução que preveja na casa de quem a criança vai morar, quais serão os horários de visitação. E isso pode ser feito, inclusive, fora do Poder Judiciário. Essa solução ela é construída, ela é redigida, ela é colocada no papel, as partes assinam, isso vai produzir os efeitos legais. Perfeito, doutor. Um outro ponto aí também dentro da autocomposição seria a conciliação. O que é a conciliação e como é que ela se manifesta aí no nosso dia a dia? A conciliação, ela é mais parecida com a mediação. Por quê? Existem duas pessoas e um terceiro, mas esse terceiro, ele será mais protagonista na propositura de sugestões para a realização desse acordo. Diferentemente da mediação, ele apenas facilita que as partes mesmo cheguem e construam essa solução. Na conciliação, ele vai propor, mas ele depende do aval dessas partes. Qual o exemplo que a gente pode dar, doutor? Olha, quando duas pessoas querem se separar, chegam perante o juiz, e aí em um dado momento, é claro que esse exemplo que eu estou dando é dentro do Poder Judiciário, mas isso poderia acontecer fora. Alguém chega e diz, olha, por que vocês não tentam mais uma vez? Qual é o problema do casal? E aí a mulher diz, olha, ele é alcoólatra. E aí esse indivíduo diz, olha, vamos combinar que ele vai frequentar 6 meses os alcoólicos anônimos, e aí nós vamos ver os resultados disso, e depois, se não alcançado o objetivo, vocês voltem aqui para que nós possamos dar continuidade a esse processo. Então, isso, se realizado por um advogado, por exemplo, que atendeu esse casal, e o casal concorda, busca essa solução e tem sucesso, ali terá ocorrido uma conciliação. Perfeito. Mais um dos pontos aqui da autocomposição seria o processo restaurativo. O que é processo restaurativo, doutor? O processo restaurativo a gente vê muito na seara penal. Tradicionalmente, o objetivo da atuação do Ministério Público no processo penal é comprovar a existência do crime e de quem é seu autor, alcançando a aplicação da pena nesse que praticou o crime. Observe que o objetivo, o foco tradicional da atuação do Ministério Público no processo penal é buscar a aplicação da pena ao réu, mas os interesses da vítima, aí uma vez que o crime já foi perpetrado, eles não estão no centro das preocupações do promotor. Agora, nesse novo paradigma de atuação, nós começamos a perceber que na atuação, inclusive penal, o membro do Ministério Público ele pode criar mecanismos de comunicação entre a vítima e o autor do crime, de forma a criar vantagens para a vítima. E aí vocês podem estar se perguntando, mas quais seriam as vantagens e por que uma vítima poderia querer estabelecer uma comunicação com o autor do crime? Olha, muitas vezes a vítima quer entender o porquê que aquilo aconteceu. Esse é um exemplo. Isso para ela pode causar um bem-estar ou ser considerado por ela uma vantagem até maior do que a própria punição do acusado. Então observe, uma coisa não substituirá a outra, mas é uma vantagem que o processo penal ele pode proporcionar. Nós temos um exemplo muito interessante, real, que aconteceu um sequestro no estado de São Paulo de uma criança, filha de um empresário. Essa criança, o empresário pagou o resgate e a criança foi morta. Os autores do sequestro e da morte foram presos e o empresário descobriu que eles eram ex-empregados dele. Na lógica do processo tradicional, a atuação do Ministério Público se limitaria a promover a aplicação da pena a essas pessoas. Isso. Mas esse empresário, ele tinha um interesse muito grande de entender por que eles escolheram o filho dele, por que eles mataram, e ele tinha uma angústia e um medo de que ele pudesse ter feito alguma coisa durante a relação de emprego
que ofendeu essas pessoas e que incentivou elas a praticar essa maldade contra seu filho. Sim. E aí esse processo de comunicação desse empresário com o autor do crime contra seu próprio filho deu para ele uma absolvição, quando essas pessoas disseram que praticaram esse crime movidas por dinheiro, que mataram a criança para que não corressem risco de ser identificados, mas que eles sempre tiveram uma relação muito cordial com o patrão. Esse homem chorou e possivelmente ele teve um proveito mais relevante com essa conversa do que ao perceber que esses criminosos foram colocados atrás das grades. Não é só a prisão, não foi só a prisão. Não foi só a prisão. É encarar a coisa numa lógica mais ampla, dando um protagonismo, dando voz às pessoas que são partes em conflito. Perfeito, doutor. E mais um ponto aqui dentro dessa nossa escalinha de autocomposição. O que são convenções processuais? Então, são acordos realizados tecnicamente por advogados, membros do Ministério Público, em que eles negociam o próprio procedimento do processo que está em discussão. Então, diferentemente de negociar para a solução do problema, eles não estão negociando a solução do problema, mas eles estão negociando a forma que o processo vai acontecer, o passo a passo do processo. Isso é uma novidade, porque o passo a passo do processo judicial tradicional, ele é definido em lei. E hoje a própria lei cria um espaço para que as partes customizem esse processo conforme os seus interesses e suas necessidades. Isso se dá por meio dessas convenções processuais. Um exemplo disso? Um exemplo disso é as partes discutirem quais são as modalidades de prova que serão admitidas. Quais provas eles não vão produzir. Isso seria uma modalidade do tipo, vamos nos ater a provas documentais nesse caso, você está de acordo? Sim, eu não vou arrolar nenhuma testemunha, mas você também não vai. Isso vai proporcionar que o processo corra mais rápido. Você está de acordo? Estou de acordo. É uma convenção processual. Perfeito. Doutor, existem outros pontos dentro da autocomposição ou esses são os principais? Então, esses são os principais realmente, mas a autocomposição é algo em desenvolvimento. Então, existem e existirão outras formas de materializar essa ideia da autocomposição que não sejam essas 5 principais que nós falamos agora. Mas é muito importante dizer o seguinte, a solução que ela é construída com a participação mais ativa das partes, ela tende a ser uma solução mais consistente. Né? Imagine só 2 partes que não consigam conversar e decidam buscar um juiz para definir a quem pertence uma laranja. E o juiz verifique que os 2 irmãos têm direito à laranja e que então ela deve ser repartida ao meio e entregue a cada um deles. Essa seria uma decisão conforme a lei, né, que no caso da herança, do meu exemplo sendo a laranja, os irmãos têm quinhões iguais e cada um receberia metade da laranja. Perfeito. Mas aí vamos tirar isso e colocar isso na perspectiva dos métodos autocompositivos, em que o mediador ele venha ali proporcionar uma melhor comunicação entre as partes e o desvelamento dos seus verdadeiros interesses. E ele descubra que um dos irmãos deseja a laranja para fazer um suco e o outro irmão deseja a laranja para pegar a casca da laranja e fazer um doce. Ora, então por que a gente não extrai o máximo proveito disso? Ao invés de dividir a laranja, que seria a regra legal, nós vamos descascar a laranja, dar a totalidade da casca para um irmão e a totalidade do suco para o outro. Muito melhor do que receber uma banda de uma laranja. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. A conversa foi ótima. Nós agradecemos a presença do senhor aqui na TV Assembleia. Bom, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a autocomposição, colocando o núcleo permanente de incentivo à autocomposição à disposição de todos que queiram aprender e discutir um pouco mais esse tema. O MP com você fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras entrevistas nas nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. Até o próximo programa MP com você.